Já esqueci de gravar a aula, tem que falar sobre isso também. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Então, gente, a aula passada eu dei um resto de sais e óxidos, né? Eu esqueci de postar no documento da sala o vídeo MP4, também meus registros, então eu vou ver se eu faço isso depois dessa aula. E aí já posto essa lista que eu fiz aqui, juntamente com a aula que eu tô gravando, eu já botei para gravar. Certinho, nem dá para voltar. Então, gente, eu separei alguns exercícios sobre cada matéria, não são tantos exercícios assim, por exemplo, aqui, tabela periódica, eu botei só um, mas a minha intenção é fazer um breve resumo de cada temática, falando com respeito aos exercícios. À medida que a gente vai mudando de assunto, a gente faz um resuminho e faz alguns exercícios para ter uma memória mais de fixação. A gente está adiantado nas duas aulas a gente está adiantado no cronograma, porque sais e óxidos era para ser aulas separadas, eu consegui dar em uma aula. Então a gente tem duas aulas agora de exercício, basicamente. A próxima aula eu devo fazer uns comentários a mais que eu esqueci de fazer sobre sais, inclusive vai aparecendo exercício. Então essa aula fica mais por conta de exercícios mesmo. Os exercícios eu tirei a maioria do Enem, tem muito do Enem 2007, 2016, do FMG, Enem 2009, um monte do Enem. E outros eu tirei da lista que os monitores fizeram também. E alguns eu tirei do livro que eu estava olhando de referência. Eu fui selecionando quais que eu achava interessante. A lista vocês estão fazendo, porque eu nunca tinha entrado, igual eu tinha falado semana passada, eu vi que tinha muita lista. Vocês fizeram algumas listas ou tá muito acumulado? Eu não fiz porque eu entrei ontem. E Ah, agora tá. que eu estou organizando Ah, meus beleza. materiais. Mas eu já Ah, tinha você já que entrou, estudado né? essas matérias. Isso. Eu já tinha Ah, estudado já algumas beleza. matérias anteriormente. Ah, tranquilo. Não. Seja bem-vindo aí, eu mandei uma mensagem no grupo lá. Mas, então é isso mesmo. Vamos resolver uns exercícios, hoje a gente fica mais por conta disso. Qualquer dúvida, vocês podem me parar à vontade, é, sem problemas nenhum. E a próxima aula também, se vocês quiserem trazer mais exercícios, a gente faz. Que, como eu disse, a gente está um pouquinho adiantado. Então, eu vou fazer esses resumos, falando de cada questão. Vamos começar então com a atomística, né? Atomística é os modelos atômicos, Dalton, Rutherford, Thomson e Bohr, e o modelo atual. Essa questão do Enem de 2019, do Enem do ano passado, eu até botei ela de exemplo para fazerem no Google Forms, mas acho que só 6 pessoas fizeram, então vamos fazer ela aqui. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Novo Sistema de Filosofia Química, do original, A New System of Chemical Philosophy, o qual continha 5 postulados que serviam como alicerce na primeira teoria atômica, a matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então ele vai enumerar os postulados que Dalton falou e basicamente pergunta, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Ou seja, tem só uma resposta para cada, então somente um é considerado correto, os outros foram modificados. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. O Dalton, primeiro modelo, a palavra átomo quer dizer negação, tomo, matéria. Quer dizendo que uma matéria, tomo, desculpa, é divisão, dizendo justamente que a matéria é indivisível. Para Dalton, cada átomo, um átomo de hidrogênio, oxigênio, eles não podiam ser divididos. Além disso, eles são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Nas reações químicas de Dalton, você tinha basicamente uma reorganização entre átomos. Como assim? Eu vou fazer aqui no quadro. Por exemplo, você tinha uma, uma bolinha aqui de hidrogênio, beleza? Você tinha, opa, vamos supor aqui que você tinha H2. São duas bolinhas aqui, tá meio difícil de desenhar, mas vamos contar com a imaginação de vocês. Somando com duas bolinhas de oxigênio, O2. Essa reação daria para você uma reorganização, após uma reorganização de átomos, você teria a molécula de água, H2O. Lembrando que as bolinhas azuis são os hidrogênios e a grande é o oxigênio. Você tem basicamente uma reorganização. É justamente isso. Opa.
que... Onde é que eu fecho a tela? É justamente... Ai, vocês estão vendo minha tela? Agora estão. Não. Agora... Deu? Os átomos são divisíveis nas reações químicas que mantêm sua identidade. Justamente isso. Os átomos não são divisíveis e tem uma reorganização entre átomos nas reações químicas. Vamos na 2 aqui que eu pulei. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em outras propriedades. Essa é que geralmente pegou os vestibulandos, né, em 2019. Por quê? Muita gente não lembrava da questão dos isóbaros. O que são os isóbaros? Isóbaros são justamente átomos diferentes que possuem mesmas massas. Então, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades, mas eles podem mudar suas massas, eles têm algumas propriedades que variam, por exemplo, isótonos, que varia também a quantidade de nêutrons. Você tem o hidrogênio com um número de massa 1, um número de massa 2, um número de massa 3. Então, essa é um ponto da questão do Dalton. Agora vamos para 4. Os átomos são divisíveis, não têm suas densidades. E os 3 eu falei, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Essa questão também é dos isóbaros, a gente pode falar. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, pode falar sobre diferentes massas. E na 5ª, com proporções de números inteiros... Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. É justamente essa a questão que está certa, que ele fala, igual eu tinha feito no quadro. Você sempre vai ter um número inteiro de átomo. Por exemplo, o que estaria errado essa equação aqui? Você tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Agora, você vendo no produto, você vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, o que você teria que fazer aqui? Você teria que fazer, basicamente, um balanceamento. Você poderia, por exemplo, botar 2 aqui e 2 aqui. Você teria 2 moléculas de água com 2 gases oxigênio, tendo uma igualdade. Você teria no reagente 4 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, e no produto você teria a mesma quantidade. E é justamente isso que ele fala na número 5. Ele fala que átomos de elementos químicos combinam com átomos de outros elementos e proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, essa era a resposta da questão de 2019 do Enem. Ela é mais tranquila, essa questão, não tem muito segredo, é só lembrar do modelo de Dalton mesmo. Agora vamos passar para outra. Enem 2019. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para em seguida observar a cor da luz emitida. Isso é justamente, não sei se vocês já viram, eu mandei um registro do caderno, um teste de chama. Um teste de chama... Aqui, esse pontinho, esse aqui parece legal. O teste de chama é basicamente você pegar alguns íons, uns cátions metálicos, e quando você vê a chama por cada um desses cátions, forma cores diferentes. Por que isso acontece? Isso acontece justamente pelo modelo de Bohr. O modelo de Bohr, a gente vai dar uma lembrada. Aqui, acho que ele deve fazer aqui algumas chamas. Essa chama azulada aqui geralmente é do cobre, essa chama avermelhada aqui, não sei de qual é, eu acho que é amarelada do sódio. Mas o que acontece para ter essas chamas diferentes? Deixa eu fazer um quadro. O modelo de Bohr é o modelo que vem em seguida do modelo de Rutherford. O que o modelo de Bohr tem de novo? Mas isso envolve quantização de energia? O modelo de Bohr, basicamente, você tem um átomo, beleza? O átomo,
é composto de um centro de massa chamado núcleo. O núcleo é onde se concentra toda a massa do átomo. E em volta do átomo, você teria a eletrosfera, que seria as camadas eletrônicas dos átomos. Essas camadas foram chamadas de K, K, L, M, N, O, P, Q, até infinito. E o que acontece, gente? Você teria dentro do núcleo cargas positivas, beleza? Você teria aqui os prótons, por exemplo. Se fosse um átomo de hidrogênio, você teria uma carga positiva do átomo de hidrogênio. E essas camadas seriam preenchidas por elétrons conforme o crescimento do número atômico, conforme o átomo varia. A primeira camada você poderia ter 2 elétrons, a segunda camada você vai ter mais, e vai crescendo. Cada camada tem um número de elétrons. O interessante, essa analogia que é usada para comparar o modelo atômico de Bohr, é que a massa da eletrosfera é inexpressível. Pensa no Mineirão. Se você tivesse o Mineirão e você pegasse uma ervilha, colocasse no centro da quadra a ervilha, toda a massa do Mineirão estaria dentro da ervilha, enquanto o tamanho inteiro do Mineirão representaria a sua dimensão. A mesma coisa para o átomo. Toda a massa do átomo é concentrada no núcleo, que seria a ervilha no Mineirão, enquanto seu tamanho é muito maior, que seria a eletrosfera, que é do tamanho das arquibancadas do Mineirão. Isso comparando em dimensões mesmo, que é tão pequeno, mas ainda assim tem uma diferença muito grande entre a eletrosfera e o núcleo. Por isso que quando a gente fala que o número de massa é Z mais N, você não leva em consideração os elétrons. Por quê? Porque os elétrons têm carga inexpressiva. A massa que interessa é a massa que está dentro do núcleo. Então, no núcleo ficam os prótons e os nêutrons. Isso é só um parênteses. Mas para resolver a questão, como que funciona esse teste de chama? Por que algumas chamas têm cores diferentes? Basicamente, no modelo de Bohr, cada camada da eletrosfera tem energias diferentes. Um átomo pode transitar entre camadas se ele receber ou perder energia. Vamos pensar no átomo, desculpa, um elétron. Vamos pensar nesse elétron aqui. Esse elétron, se ele ganhar uma quantidade de energia, a gente chama essa energia de quantum, mas você não precisa saber, ele pode saltar para uma camada mais externa. Que ele passa a ser, que ele ganha energia, ele consegue saltar para uma camada mais energética. Agora, como esse movimento é instável, esse elétron pertence a essa camada naturalmente, após ele receber essa energia, a tendência desse elétron é perder essa energia novamente. Essa energia é liberada em forma de fóton ou forma de luz. Esse é o X da questão. E ele consegue voltar para a sua camada de origem. Então, o que acontece basicamente no teste de chama? Você tem um átomo, por exemplo, de cobre. O cobre aqui azulzinho, ele, ao aquecer o cobre, está dando energia para ele. Então, um elétron do cobre vai pular para uma camada mais energética e voltar para sua camada, liberando luz. E essa luz é característica para cada tipo de átomo. Esse é o modelo de Bohr, essa é a explicação porque tem testes de chamas assim diferentes, com cores diferentes. Eu já tinha falado isso no caderno, só que foi quando já começou a quarentena, então eu não comentei isso ao vivo. Voltando para a questão, eu também posso relacionar isso com fogos de artifício. Ainda não caiu nenhuma questão do Enem a respeito de fogos de artifício, mas é a mesma ideia. Então, o teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Em seguida, observar a luz da cor emitida. O bico de Bunsen é uma chama mesmo usada no laboratório. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a emissão de radiação eletromagnética. A gente pode chamar radiação eletromagnética
no espectro visível como se fosse a luz. Então, radiação eletromagnética é basicamente luz aqui. Ao ocorrer A. Então, está perguntando por que que a cor, o que que acontece para emitir essa cor. Letra A. Mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico? Não. Uma chama não é capaz de derreter o ferro. Tem que ser muito calor, muito calor. O metal tem um ponto de ebulição, um ponto de fusão muito alto. Então, essa a gente já elimina. 2. Combustão dos cátions metálicas provocadas pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Você não tem a combustão dos átomos metálicos, você tem a combustão do gás que está sendo utilizado no bico de Bunsen, por exemplo. Você tem o gás de cozinha, ele, ao ter uma ignição, ele reage com oxigênio e faz a chama. Mas você não está queimando os cátions metálicos, você não está tendo uma combustão deles, você está só fornecendo energia para eles, eles estão ficando mais energéticos. Letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Energia cinética, gente, sempre está relacionada à quantidade de calor. Se você está dando calor para os elétrons do cátion metálico, eles vão ficar mais agitados, eles vão ter mais energia cinética. Então, essa daqui também não tem diminuição da energia cinética. D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno da eletrosfera atômica. É justamente isso. Quando você tem essa transição eletrônica, você tem uma liberação de fótons na forma de luz, uma liberação de uma radiação na forma de luz. E letra E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Essa também pode ficar na dúvida. Mas, vocês estão vendo o quadro agora? Sim. Alguém está vendo o quadro? Uai. Gabriela falou que não está conseguindo entrar pelo link. Gabriela. Gente, alguém tá saindo a aula aí? Não sei se está conseguindo. Pra mim tá. O áudio tá saindo, mas a imagem não. Na hora que você estava corrigindo a última questão, não estava aparecendo. Oi. Alguém tá me ouvindo? Sim. Eu acho que tá travada a aula, não sei. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Também acho que não. Manda mensagem no chat. Problema. Oi, desculpa, gente, eu tava sem som. Foi mal. Agora vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo. Tá ouvindo? Agora... Se alguém tiver... A gente tá. Alguém teve alguma dúvida aí que eu tava sem som, nem tinha percebido. Não, tranquilo, eu acho. Não, tá tranquilo. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim. Não. Não? Não. Aí eu tô. Vai. Agora vocês estão vendo a tela? Sim. Agora Sim. Ah, tá. E se eu... Deixa eu só testar uma coisa. Agora vocês estão vendo o quadro? Sim. Sim. E agora? O quadro. Não. Quadro? Ah, tá. Não, beleza. Então, voltando lá para... Acho que agora eu vou melhorar nisso daqui. Agora estão vendo o quê? A tela? Seu nome. Tá, foi mal. Agora acho que vai dar. Então, voltando aqui... Agora deu. Então agora acho que melhorou. Voltando aqui. Promoção dos elétrons se encontra no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que um elétron está pulando para nível mais energético. É o primeiro salto que a gente fez. Só que nesse caso, não explica o porquê que libera luz. Nesse caso, ele está absorvendo luz. Você poderia ficar na dúvida, mas quando ele absorve energia, ele não emite luz. Ele só emite luz quando ele libera energia. Beleza? Então, essa daqui está errada. Então, essa é a alternativa certa. Enem 2019, Enem do ano passado, uma questão boa. Podem cair de novo perguntando sobre fogo de artifício. Inclusive, eu acho que é um bom palpite. Agora, Enem 2017. Acho que é a mesma ideia. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de
água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando para uma chama amarela. Mudando a cor já dá para ter ideia. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas, sais minerais, que podem conter outros cátions metálicos. Podem conter ferro, alimentos têm ferro, magnésio, cobalto. E cada cátion metálico tem uma cor específica. Uai, tá faltando a pergunta aqui. Essa mudança de cor. Mas provavelmente a pergunta é por que deu essa mudança de cor. Vamos pensar aqui. A letra A, reação do gás de cozinha com sal volatilizando o gás cloro. Primeiro que o sal é um composto iônico. Você não consegue formar gás cloro do sal, porque quando o sal, por exemplo, chega em solução, ele separa em íons, Na+, mais Cl-. Ele não vai formar gás cloro, porque gás cloro é Cl2. Então, não. Reação do gás de cozinha com sal, não. O gás de cozinha é o butano, você já deve terem visto isso em orgânica, mas o butano não reage com esse composto iônico. B. Emissão de fótons pelo sódio excitado por causa de sua chama. Essa é justamente a resposta, né? A emissão de fótons a radiação em forma de luz pelo sódio, que é o cátion metálico do composto iônico, por causa da chama. Oi? Tá aparecendo pra gente aquele desenho que você fez dessas subcamadas KLM. Não tô sabendo mexer nesse negócio. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Então, aqui. Valeu aí pela observação. B. Emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da sua chama. É justamente essa a resposta, que é igual aquele desenho que eu tinha feito. Mas vamos ver as outras alternativas. Produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Não, o Enem sempre bota algumas questões parecendo que podem estar certas, mas não é o ponto principal, não é o ponto central da questão. A gente não sabe que o carboidrato vai produzir derivados amarelos. Esse não é o ponto central. Reação do gás de cozinha com a água, formando gás de hidrogênio. O butano, que é o gás de cozinha, não reage com a água formando gás de hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto. Ele é queimado mesmo, formando a chama. Ele não reage com a água. Excitação das moléculas de proteína com a formação da luz amarela. Também é a mesma coisa da letra C aqui. Provavelmente está errado, né? A gente já sabe que, de fato, isso acontece por causa da excitação dos elétrons. Beleza. Agora vamos aqui para a questão de semelhanças atômicas. Já terminando os modelos atômicos, né? Se tiver algumas questões, vocês podem ir me trazendo também, que a gente vai resolvendo. Beleza. Onde que eu encontro esses material que eu não tô achando ele? Onde? Essa lista mesmo que eu fiz? Isso. Ah, tá. Eu ainda não mandei. Eu vou mandar para vocês. Você não mandou não, né? Não. Se você quiser, eu mando aqui. É até melhor, né? Vocês podem acompanhar pelo celular. Uhum. Aqui tem chat, tem. Vou mandar aqui. Eu acho que esse link dá, né? Ou se não, esse daqui deve dar. Copiar link. Acho que deu. Beleza. Então, vamos... Semelhanças atômicas. Eu vou primeiro fazer um resuminho, igual eu tinha falado que ia fazer. Deixa eu fazer o quadro branco. Semelhanças atômicas. Bom, a gente tem uma representação de números atômicos, de qualquer elemento químico. A gente representa geralmente o elemento X como o seu número de massa, aqui em cima, que é representado pela letra A, embaixo, o seu número atômico, que é representado pela letra Z. Se você for olhar na tabela periódica, todas as representações dos elementos são justamente com esse padrão. Por exemplo, se você pegar o cloro, vamos pensar o cloro, o símbolo dele é Cl, o número de massa dele é 35, geralmente, e o número de prótons, ou número atômico, é 17. O número atômico, ele sempre representa a quantidade de prótons que você vai ter no elemento químico.
lembrando daquela relação que eu tinha falado, o número de massa é o número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. O número de massa diz justamente a uma massa, a um peso. E pensando em peso para o átomo, só faz sentido falar do que estiver dentro do núcleo, igual eu tinha falado. O peso da ervilha no mineirão, o peso todo do mineirão está dentro da ervilha, o peso todo do átomo está dentro do núcleo. É a mesma coisa, então a gente já pensa que é número de nêutrons e número de prótons, que é justamente o que a gente tem no núcleo. A gente tem no núcleo nêutrons e prótons e em volta elétrons. Os nêutrons são partículas neutras, os prótons são partículas positivas. E no mais é isso. Vamos pensar, por exemplo, num exemplo aqui, o carbono. Carbono com número de massa 12 e número atômico 6. Qual que é o número de nêutrons dele? Aí você faz a fórmula. A igual a Z mais N. Tá difícil de escrever, mas é isso. Então, 12 é igual a 6 mais N. N é igual a 6. Então, carbono, nesse caso, tem 6 nêutrons. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa para o cloro aqui, que a gente pegou de exemplo. Qual que é o número de nêutrons dele? É 35 igual a 17 mais N. O N vai ser igual a 18. Essa é só tacar na fórmula mesmo, a gente já acha. Então, agora vamos falar das semelhanças atômicas entre de fato. Professor, deixa eu Oi. te perguntar. Quando que o átomo é neutro? O átomo é neutro quando ele não tem carga. Tipo assim, nós temos, por exemplo, o sódio, o cátion de sódio. Isso significa que o sódio, olhando na tabela periódica, ele tem número atômico 11, então ele vai ter 11 prótons no núcleo, beleza? Vamos pensar que aqui tem 11, para facilitar. E se ele fosse um átomo neutro, ele teria também 11 elétrons. Mas ele tem um a menos. Então a gente diz que ele é um átomo carregado, ele é um cátion. A mesma coisa pode pensar para o F-, que é o flúor menos. O íon. Ele vai ter um elétron a mais, então ele é um íon carregado, justamente, ele é um ânion. Deu para entender? Uhum. Sim, deu para entender. Obrigada. Mas quando não tem essa carga, os átomos são neutros. A gente já considera que o número de próton é igual ao número de nêutron. Se o sódio tem 11 prótons, ele vai ter 11 nêutrons. Beleza? Beleza. A gente só considera a variação no número de nêutrons quando eles são isótonos. Então, a gente tem 3 definições. Os isótopos. O P, lembra do P de próton. Os isótopos são átomos com o mesmo número de próton, o mesmo número atômico, e diferentes números de massa. Então, por exemplo, igual eu tinha falado no início da aula, a gente tem o hidrogênio. A gente tem 3 tipos de hidrogênio na natureza. Todos eles têm o mesmo número de prótons, o número 1, mas eles variam de número de massa. Nós temos hidrogênio 1, hidrogênio 2 e hidrogênio 3. Então, nós dizemos que eles são isótopos. Agora, o P é bom para lembrar de próton. Isótopos. Lembrando que aqui em cima é a massa e aqui embaixo é o número de prótons, o número atômico. A gente tem, em segundo caso, isóbaros. Os isóbaros são o quê? O A do isóbaros pensa em número de massa, letra A aqui. Vamos pensar, então... Opa, isso aqui. Ai, letra feia. Finge que é isóbaros. Que tem o mesmo número de massa. Então, a gente já sabe, por exemplo, vamos pegar de exemplo o carbono com o número de massa 14 e o nitrogênio com o número de massa 14. Por terem o mesmo número de massa, eles são isóbaros. O número atômico é diferente. O número atômico... Opa, desculpa. O número do carbono é 6. E o nitrogênio é 7. Apesar de terem números atômicos diferentes, eles têm o mesmo número de massa, então eles são isóbaros. E por último, a gente tem o isótonos.
fazendo aquele mesmo macete com a palavra isótono. O N dos isótonos quer dizer o número de nêutrons. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Vamos pegar de exemplo justamente o cloro que a gente estava mexendo ali em cima. O cloro, só que nesse caso com o número de massa 37, número atômico 17, não muda. E o outro a gente pode pegar o cálcio com o número de massa 40 e o número de prótons 20. Se você fizer o cálculo A igual a Z mais N, A igual a Z mais N, para os dois, você vai achar o mesmo número, que é o número 20. Eles têm 20... Opa, nossa, está mais longe deles. Eles têm 20 nêutrons, os dois. Então, eles são isótonos. Beleza? Essas são as relações que a gente tem que saber. Basicamente, as questões ficam só brincando com isso. É igual eu falei, eu estou fazendo só um resumão mesmo, lembrando os conceitos, que às vezes a gente esquece, é muita picuinha para lembrar. Mas é isso. Esse macete da palavra, o que eu escrevi em vermelho, é bom para lembrar isótopos, o P de prótons, isóbaros, A de massa. Fica mais fácil. Então, voltando aqui para a questão, o FMG, de semelhanças atômicas. Primeira questão. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos de elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos que estão encontrados nas superfícies da Terra. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas a gente tem muitos elementos artificiais. Inclusive, o último elemento da tabela periódica, o elemento número 118, só de curiosidade, ele é sintetizado em laboratório, só que reações para sintetizar átomos novos é muito energética. Inclusive, se você for pensar, as reações de radiação, tudo envolve fusão, fissão de núcleos atômicos. O número 118, ele foi tabelado na tabela periódica, mas o tempo de existência dele é tipo 10 a menos 8 segundos, 1 segundo. Ele existe por um pico segundos e já conseguiram tabelar ele. Só que a gente tem muitos elementos artificiais na tabela periódica, o geralmente urânio, a maioria é tudo feito em laboratório. Muitos deles radioativos, muitos usados em bombas. E isso só de curiosidade mesmo, que a questão falou. Então, voltando aqui, indique o que identifica o átomo de um determinado elemento químico e diferencia todos os outros. Massa atômica. A gente tem isóbaros que têm mesma massa atômica, então não pode ser usado para diferenciar outros elementos químicos como uma regra geral. Número de elétrons. A gente tem cátions, ânions. O número de elétrons variam. Elétrons reagem, podem perder por causa de eletronegatividade. Então, não é só comparar o número de elétrons que você vai conseguir identificar o elemento. O número atômico é a principal característica, tanto que a tabela periódica é organizada por números atômicos. Você não tem o mesmo número atômico com elementos diferentes. Se tiver um número atômico de 1, você vai ter só o hidrogênio. Você não tem outro elemento com número atômico igual a 1. O número de nêutrons pode variar os isótomos. Então, a resposta correta é número atômico. Essa questão eu tirei da lista que os monitores fizeram. Então, bora para a próxima. Unifor CE. O átomo 37, cloro 17, número de massa, número de prótons, número atômico, tem igual ao número de nêutrons que o cálcio 20x. O número x da massa do cálcio é igual a... Beleza, vamos fazer isso no quadrinho. Whiteboard. Estão vendo o quadro? Não. Não? Deixa eu abrir de novo. Se tem trava. Agora tá vendo? Sim. Sim. 17, CL. Opa, 17. Falou também do cálcio. Como que era? Era 20 número de massa e X número de prótons. Ele falou que eles têm o mesmo número de nêutrons. Beleza. Então vamos fazer essa questão aqui. Qual que é o número de nêutrons do cloro? A gente só taca na fórmula. A gente tem A igual a Z mais N, 37 igual a 17 mais N, N igual a 20. Vocês conseguiram entender o que eu fiz? Uhum. Fiquei brincando com a equação. Então, ele tem número de nêutrons igual a 20.
Sabendo que o número de nêutrons é igual ao número de nêutrons do cálcio, a gente pode fazer a mesma equaçãozinha para descobrir qual que é o Z dessa vez. O número de massa do cálcio é 20. Opa, 20. O número Z é o X que a gente quer descobrir aqui de baixo. É justamente ele que a gente quer saber. E o número de nêutrons é 20. Tem alguma coisa errada. É 20? É 20, 20, 37, 17. Meus cálculos estão certos? 20, número de massa. X, 20. Uai, está certo? Deixa eu ver aqui. Opa, fiz coisa errada aqui. O Z, A, Z mais N. Vocês conseguiram ver o erro, gente? O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver a questão de novo. A massa do cálcio é 40. E do... É mesmo, o exercício falou Por isso errado. que tá dando errado. É, bem que eu tô achando estranho. Muito bom. Massa aqui Porque no 40. final... Esse aí vai dar 20 também. Exatamente. Então, a gente tem... eu até... Vai ver a questão porque eu peguei do site tá errada. Deixa eu até corrigir aqui para não passar errado para vocês. Aqui é 40. 40. Os cálculos estavam certos, só que está errado o número de massa da questão. Uhum. De qualquer forma, vai ficar 20 mais... 40 menos 20, né? Então, a resposta é a 20. 20. Beleza. Vamos passar para a próxima aqui. Essa questão é interessante, da Enem 2009. Vamos fazer ela. Tem gráfico, né? Gráfico é uma coisa mais difícil de entender. Eu peguei bastante questões com gráfico aqui embaixo, para a gente fazer uma análise mais profunda. Essa questão aqui fala de semelhanças atômicas também. Enem 2009. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, beleza? Sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Igual eu falei, aquela ideia da ervilha. Nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção, que variam, isótonos, isóbaros, variam, né, a composição de cada um. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons, vou até destacar aqui, em função da quantidade de prótons. Em núcleos estáveis conhecidos. Então, vamos pensar aqui nesse gráfico, como é que é. Deixa eu até cortar essa imagem um pouquinho. Beleza. Núcleos estáveis. O que a gente tem? O átomo ideal, a gente teria um número de prótons igual ao número de elétrons, que seria um átomo nêutron. Por exemplo, a gente tem aqui o número de prótons 30. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Consegue? A gente tem o número de prótons 30. Se a gente quisesse um átomo neutro, ele teria que ter o número de nêutrons 30 também. Então, quando você liga os pontos, você achar a correlação entre os dois, você teria aqui o átomo com o número atômico 30 e o número de nêutrons 30. Esse átomo seria o zinco. Mas a gente tem variações aqui em cima, que significa o quê? Que no número de prótons 30, igual a 30, podem existir mais de um tipo de átomos com número de nêutrons diferentes. Então, por exemplo, o zinco, nesse caso, ele teria mais pontos relacionados ao seu átomo. Ele teria mais de um tipo de átomo, contando que tem um número de nêutrons diferentes. Então, essa curva aqui seria a linha ideal. A linha em que teríamos os átomos com número de nêutron igual ao número de próton. Só que a gente vê aqui pelo rachurado que tem um desvio na natureza, que porventura acontece, que
causa mais sua estabilidade, que acontece à medida que você vai aumentando o número de prótons. Você vai tendo um desvio maior, você vai tendo maior o número de nêutrons do que o esperado pela teoria. Então, o que a questão quer saber? O antimônio é um elemento que possui 50 prótons. E possui vários isótopos, ou seja, vários outros átomos com o mesmo número de prótons, mas variando o seu número de nêutrons. Átomos que só diferenciam pelo número de nêutrons, exatamente. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem. Questão típica do Enem que você vai responder, você vai continuar o que ela queria falar. Então, aqui já continua as alternativas. Entre 12 e 24 nêutrons, a menos que os prótons, exatamente o número de prótons. Vamos partir por esse daqui, que é o mais fácil. Ele tem 50 prótons. Então, vamos pegar o gráfico. Se ele tem 50, ele está aqui. Se a gente for olhar os pontos, o ponto que ele teria, o número 50 de nêutrons, seria esse daqui. Ele não tem um pontinho aqui. Então, não existe esse átomo com número de nêutrons igual ao número de prótons. O que ele tem é átomos com número de nêutrons muito maior do que o número de prótons. Geralmente, ele tem entre 72, vamos dizer assim, 72 a, não sei, 62. Mais ou menos assim, você varia. Você tem, por exemplo, um antimônio sempre com 50 prótons. Um antimônio com 62 nêutrons, outro antimônio com 63, outro com 64, 65, 66, até chegar em 72, vamos dizer assim. É isso que acontece com o antimônio. Então, a resposta nesse caso, exatamente entre 12 a 24 nêutrons a menos, não. Se fosse a menos, ele estaria aqui embaixo. Ele não estaria aqui em cima, ele estaria abaixo do número padrão, do número teórico. Então, todos a menos a gente já descartou esse aqui, descartou esse, de 0 a 12 nêutrons a mais que o número de próton. Entre 0 a 12 nêutrons a mais que o número de próton. Vamos ver se é isso aqui. Entre 0 a 12. Se ele tivesse exatamente isso. Se ele tivesse... Cadê o antimônio? Não, desculpa, é entre 12 a 24. Entre 0 a 12, ele estaria nessa faixa. Ele não está nessa faixa, ele está aqui. Ele está no 62, que é basicamente 50 mais 12. Então, a gente teria o número de nêutrons variando entre 62 até 24 a mais, 74. Beleza? Então, a resposta é essa daqui. Deu para entender? Essa questão de gráfico sempre cai muito, né, na empresa de gráfico. E tem que analisar mesmo, saber identificar o que ele quer, qual informação você pode tirar a respeito do gráfico. Deu para entender essa questão? Sim. Tranquilo? Então, beleza. Então, bora passar para outra, da tabela periódica. Só botei uma questão na tabela periódica mesmo, vou até abrir uma tabela periódica aí. Aqui, vamos abrir essa daqui. Tá. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinala uma alternativa correta. Questão bem teórica mesmo, só para botar em aplicação algumas coisas. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica. A gente sabe que é ordem crescente, né? A gente tem a massa atômica, a massa atômica, por exemplo, aqui do hidrogênio é 1,08. A massa atômica do hélio já é 4. A massa do lítio é 6, 9. Eles estão em ordem crescente de massa atômica e também estão em ordem crescente de número atômico. Então, decrescente está errado. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Uma família, a gente sabe que são os grupos, né? São justamente esses grupos verticais. A família 1A é os alcalinos terrosos. A família 7A, os halogênios, 2A, alcalinos terrosos. A família do boro, do carbono, do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Esses grupos ou famílias, eles têm propriedades distintas. Por exemplo, o sódio, quando colocado em água,
ele explode, porque ele é muito exotérmico. A gente vai ver isso depois. O sódio explode. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Sódio em água. Uma curiosidade, pode vir questão, reação química, sódio que vem em água. Vou tirar isso aqui. O cara pega deve pegar uma pedrinha de sódio, que é um metal, e taca na água. Quando ele taca na água, aí ó, vai tacar. Bum. Espera um pouquinho, vai reagir com a água, explode. Se a gente, aí ó, se a gente pensar nisso, por o sódio estar na família 1A, ele tem características semelhantes à família 1A. Então, o lítio acontece a mesma coisa. Se pegar uma pedra de lítio e tacar na água, vai explodir. Se pegar uma pedra de potássio e tacar na água, vai explodir. Isso acontece até agora que a gente já sabe mais de reação. Isso acontece, gente. Eu dou umas viajadas na questão, mas é umas curiosidades que podem cair em alguns enunciados. Isso acontece porque o sódio sólido, quando reage com a água, ele forma uma base forte. Inclusive, a gente viu isso, que é o hidróxido de sódio. E essa reação libera muita energia, então ele vem energia aqui. Isso é só uma anotação mesmo, que a gente viu base. As bases da 1A e 2A são muito fortes. Então, só de curiosidade. Então, em uma família, os elementos apresentam propriedades bem distintas, está errado. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Vocês lembram do número 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A? Esse número significa justamente o número de elétrons na última camada. Então, essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, isso é só no grupo. Período é linhas horizontais. Os grupos são as verticais. Só nos grupos ou famílias que temos isso. Todos os elementos representativos pertencem a um grupo B da tabela periódica. Não, nós temos vários elementos representativos aqui. Grupo A, e aqui os metais de transição B. Então, resposta letra C. Vamos agora para propriedades periódicas. Vamos fazer essa da UFS. Considere as seguintes transformações que envolvem o elemento sódio. Primeiro, nós temos o sódio metálico. Ele transformou em sódio líquido, depois transformou em sódio gasoso. E depois ele perdeu um elétron. Ele virou um cátion gasoso. Ele pergunta quando há absorção de energia. A gente pode pensar, até usar o quadro para ficar mais fácil. Tá. Que transformações físicas, ou seja, transformações de estado sólido, líquido, gasoso, a gente pode fazer como uma linha na horizontal, assim. Vamos pensar que nós temos no início um sólido, representado pela letra S, um líquido e um gás. Vamos pensar na água. A água sólida a gente tem gelos, água líquida a gente tem líquido e gasosa a gente tem gás. A gente tem, sei lá, nuvens. Uma transformação sólido para líquido, a gente precisa absorver energia. A gente chama isso de fusão, né? Fusão precisa ganhar energia. Pensa que se você pegar um gelo, para ele virar líquido, você tem que dar calor, você tem que deixar ele a temperatura ambiente, que é uma temperatura mais alta. Você tem que apertar ele com a sua mão, que você vai dar calor para ele. Então, ele transforma líquido, ele precisa absorver energia. Do líquido para gás é a mesma coisa. Quando você esquenta sua panela de miojo e você vê que o líquido sumiu, o que aconteceu? O líquido evaporou, ebuliu. Vamos escrever assim, ebuliu, ebulição. Ebulição, ele ebuliu. Ele também precisa absorver energia. Agora, o processo contrário, você tem que liberar energia. O gás virar líquido, você tem que liberar uma energia. E para o líquido virar sólido, você tem que liberar uma energia. Então, nessa questão, ele pergunta quando há absorção da energia. De cara, a gente já sabe que o processo 1 e 2 são processos que absorvem energia.
Então, a gente fica em dúvida entre a letra D e a letra E. Agora, o número 3 envolve uma propriedade periódica que a gente viu, chamada energia de ionização. Não sei se vocês devem lembrar, vou até abrir no meu caderno aqui. Energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron da camada mais externa do átomo em seu estado gasoso. É justamente essa a representação. Quando o átomo de sódio no estado gasoso perde um elétron, representado aqui, a energia necessária para isso acontecer a gente chama de energia de ionização. A energia necessária, então ela precisa acontecer. Vamos adicionar aqui energia de ionização. Então a gente diz que o processo 3 também precisa de absorver energia. Então nesse caso a resposta seria a letra E. Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Não. Não? De boa? Beleza. Então vamos agora para o Enem 2010. Eu só vou pegar um copo d'água que eu tô ficando rouco aqui, rapidinho. Bom, voltei aqui, gente. Enem 2010. Essa questão é a única vez que eles cobraram a respeito de raio atômico. Eles botaram, vou pegar até a imagem aqui, mas vamos ler primeiro. O cádmio, presente nas bactérias, pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de forma irregular no meio ambiente, ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio 2+, CD2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons do os íons do cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os porosos e causando dores nas inteiras articulações. Então, ele falou que o cádmio, quando chega no solo, pode dar problema, porque ele pode substituir os íons de cálcio 2+, causando problemas nos ossos. Podem inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes no funcionamento dos rins. A figura mostra a variação de raios de alguns metais seus respectivos cátions. Então, a gente já pode pensar que a questão é falar alguma coisa de raio atômico. Já vamos sublinhar aqui, porque está dando uma imagem para a gente analisar sobre raio atômico. Vamos, antes de olhar as alternativas, olhar os raios. O raio, por exemplo, do cádmio 2+, é esse daqui. Esse é o cádmio nêutron, 152 pm, 152 picometros, é 10 a menos 9. O cádmio 2+, é 103, diminui um pouquinho, ele perdeu 2 elétrons, perdeu um pouco da sua eletrosfera. Vamos olhar agora o cálcio 2+, que ele falou. O cálcio 2+, tem aqui um comprimento 100 picometros. Ó, já podemos ver que ele parece um pouco com o comprimento do cádmio. Eles são bem semelhantes a respeito do raio atômico. O zinco 2+, vamos olhar o zinco, 83 pm, 137. Beleza. Isso é só análise de imagem que a gente fez. Agora vamos ver as alternativas. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento. Por que que o cádmio é tão problemático no organismo? No texto falou que ele substitui os íons de cálcio. Provavelmente isso está relacionado ao seu raio que tem um comprimento muito parecido. Então provavelmente vai estar isso na alternativa correta. Vamos pensar a letra A. Apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita a sua ligação com outros compostos. Baixa energia de ionização, o cádmio não é o ponto central da questão e a gente também não sabe qual que é a energia de ionização do cádmio. Provavelmente a energia é alta, ele está no 5º período. A gente não sabe de fato qual que é a influência disso no organismo. Então a gente desconsidera, igual eu falei, questão típica do Enem, botar alguma alternativa que parece estar correta, mas não tem nenhuma relação com a questão. Então você não pode deduzir que ela está certa. Letra B.
Possui tendências de atuar processos mediados por cátions metálicos. Carga variam de +1 a +3. Não, a carga dele está aqui mostrada a carga +2, né? O cádmio 2+. Nem sei se ele tem mais carga. Não, ele não tem mais carga. O cádmio é sempre 2+, então está errado. Possui raio e carga relativamente próxima aos íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesse processo. Ó, interessante, né? O cádmio 2+, o caso 2+, provavelmente essa é a correta, mas vamos ver as outras. Apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos biológicos e normalmente os íons menores participam. A gente não sabe de onde que vem isso, se os íons menores participam de processos biológicos. A gente tem todos os tipos de íons grandes, íons pequenos participando dos processos biológicos, então não. Apresentar carga +2, que permite que ele cause interferência nos processos biológicos. Carga +2 não é característica de causar interferências nos processos biológicos. Então, de fato, a resposta é a letra C. Lembra muito disso, do que a questão quer que você responda. A questão te deu um gráfico falando sobre raio atômico. Provavelmente a resposta tem que ter alguma coisa de raio atômico. Nossa, tá difícil. Provavelmente a resposta tem que ter alguma coisa de raio atômico. Então, já vai pensando com isso. Algumas alternativas podem parecer estar corretas, você não tem conhecimento suficiente para saber, mas não é o foco da questão. Isso tem muito questão de meio ambiente também. A gente vai fazer umas questões lá do básico que tem esse raciocínio mesmo. Agora, beleza, vamos no número de oxidação. Terminando a propriedade periódica. As matérias têm número de oxidação, ligação química, né? Ácido-base e sais de óxidos. Próxima aula a gente termina essa listinha aqui bem tranquilo. Vocês estão achando de boa ou estão tendo mais dificuldade? Tá de boa até agora. Tá tranquilo. Não, beleza. Então, ótimo. Agora que vai ficar ruim, mas tá bom, vamos lá. Ó, não, agora vai ficar melhor ainda. Vocês vão entender tudo. Ó, vamos lá. Número de oxidação. Lembra que eu passei na EAD, passei meu caderno, né? Até olhando aqui, passei a tabela de metais alcalinos com NOx +1, metais alcalinos terrosos com NOx +2, prata +1. O que é o número de oxidação? O número de oxidação é o número a carga que o átomo obtém quando ele perde seus elétrons. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, eu pegar o átomo de sódio. O sódio, a gente está cansado de ver exemplo que o sódio, quando ele perde um elétron, ele vira o sódio mais. Mas por que ele vira o sódio mais? Porque o sódio, ele tem, nas suas camadas, ele está na terceira camada, então ele tem duas camadas, ele está no terceiro período, então ele tem 3 camadas eletrônicas. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na primeira ele tem 8, e na última camada, a camada de valência, por ser um metal alcalino, está na 1A, ele tem 1 elétron. Então, o sódio, ele só consegue perder o último elétron dele. E ele só tem 1, então ele só vai perder 1. Por isso que ele tem a carga mais. Que ele perde um elétron, ele tem um próton a mais do que elétrons. Agora, outros exemplos a gente pode fazer, por exemplo, o lítio, a mesma coisa. O lítio está embaixo do sódio. Eles, por serem família, têm propriedades iguais, acontece a mesma coisa. Agora, o cálcio. Vamos pegar o cálcio, por exemplo. O cálcio, ele está na 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Ele está no terceiro período, então ele também tem 3 camadas, sendo a última camada a camada de valência. Por ele estar na 2A, na última camada, ele tem 2 elétrons. Então, quando o cálcio perde esses elétrons, ele vai perder os 2. Por isso que o cálcio geralmente tem carga 2+. Agora, outros exemplos que a gente pode pegar é o flúor. O flúor, ele tá... Deixa eu pegar aqui. O flúor, ele tá na 7A. O flúor é o metal mais... o flúor é o ametal mais eletronegativo da tabela periódica. O que isso quer dizer? Ele tem tendência em ganhar elétrons. Por quê? Se ele ganhar um elétron, ele vai ter configuração de um gás nobre. Ele vai ter 8 elétrons na camada de valência.
O flúor tem 2, aqui ele tem 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O flúor, se ele ganhar um elétron, ele vai ter configuração estável de um gás nobre. Ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Então, isso acontece. Por isso que a gente fala que o flúor tem carga menos. Eu passei uma tabela de inox para vocês decorarem, justamente para explicar isso. Porque na hora do Enem não vai ter tabela periódica para vocês consultarem, para vocês saberem quando que ele vai virar gás nobre. Por isso que eu passei a tabela de inox. Tem muita tabela aqui no Google. Essa aqui que eu passei para vocês, que é mais tranquilo, tem as anotações, mais escola. Que metais alcalinos, por serem da 1A, eles só têm um elétron para perder, então eles perdem um elétron. A metais alcalinos terrosos, por serem da 2A, eles só têm 2 elétrons para perder, então eles perdem 2 elétrons. A prata, o zinco, o alumínio, a gente decora mesmo mais 1, mais 2, mais 3, que eles tem muitos compostos de prata, de zinco, de alumínio, de ouro que a gente faz, que a gente usa na química, então a gente decora mesmo. O enxofre, ele está na 6A. O enxofre está aqui, embaixo do oxigênio. Ele precisa de 2 elétrons para se configurar como um gás nobre. Então, ele ganha 2. Mas por que o enxofre, por exemplo, não se configura como hélio? Ele perde 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons e vira o hélio. Porque é muito mais difícil ele perder esses elétrons. Por isso que é mais fácil ele ganhar 1, 2 e virar uma configuração do neônio do que perder 6. A mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, o lítio. Por que o lítio perde um elétron? Ele perde um elétron, adquire configuração do hélio. Mas e se ele ganhasse 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, configurasse neônio? Isso é muito mais difícil de acontecer. Por isso que a gente fala que aqui eles perdem, aqui eles ganham. Aqui eles são mais eletronegativos. Então, voltando aqui, os halogênios, carga menos 1, que eles tendem a ganhar. Eles estão na 7A, eles tendem a ganhar um elétron, configurar como um gás nobre. Hidrogênio, geralmente é mais 1. Ele só tem carga menos 1 quando ele é ligado a metais. O oxigênio, na maioria dos casos é menos 2. E menos 1, quando eles são peróxidos, ou seja, água oxigenada, é o único exemplo que a gente precisa saber. Menos 1,5, mais 2, mais 1, a gente nem usa. Superóxidos e fluoretos, a gente não trabalha muito. E, no mais, essa tabelinha que eu pedi para vocês decorarem. Porque tem muitos compostos, a gente precisa muito para fazer reação ácido-base. E reações de sais, e inclusive na eletroquímica a gente usa muito com variação de inox. Tem que saber analisar de fato. Então, peguei alguns exemplos aqui para a gente fazer. Vamos pegar esse primeiro aqui. O enxofre é um sólido amarelo encontrado livre na natureza em regiões onde ocorrem fenômenos vulcânicos. As suas variedades alotrópicas são o rômbico e o monoclínico. Isso aqui nem precisa esquentar a cabeça. A variação na estrutura dele. Tem 2 estruturas do enxofre, o rômbico e o monoclínico. Só que ninguém vê isso agora. Esse elemento participa de várias substâncias e íons, tais como S8, que é quando ele é encontrado no rômbico monoclínico, H2S, SO2, H2SO4, H2SO3, SO3, SO4 2-, Al2, SO4 3. Determina o NOx de enxofre em cada uma das espécies. Beleza. Antes de mais nada, vamos começar pelo S8. Vamos fazer pelo quadro. Esses exemplos de NOx, você vai aprendendo fazendo mesmo exercício. Que se não fizer exercício, você não vai conseguir aprender mesmo. Isso é difícil. A regrinha do NOx, quando a gente tem um elemento na sua forma mais estável, o elemento na sua forma de substância simples, é sempre igual a 0. Por exemplo, se a gente tivesse o ferro aqui, só o ferro, na sua forma estável, o NOx dele seria 0. Se a gente tivesse o cobre 0, o NOx é 0. Se a gente tiver o oxigênio 2, O2, o NOx dele aqui é 0. Sempre que ele estiver com substâncias simples, ou seja, com substâncias com só um elemento químico, o NOx vai ser 0. Então, o S8 só tem um elemento químico, que é o enxofre. Então, o NOx dele é igual a 0. Beleza? Opa.
igual a zero. Pronto. Agora o outro exemplo é o H2S. O H2S é um ácido. Vamos pensar... O nome, primeiro, antes de tudo, vamos pensar no nome desse ácido. O nome desse ácido é ácido sulfídrico, H2S. O NOx do hidrogênio, a gente sempre sabe que o NOx dele é mais 1, certo? Se você tem 2 hidrogênios, você precisa de dois hidrogênios com carga mais 1 para neutralizar o S. Então, esse S tem que ter carga menos 2. Beleza? O que acontece, gente? Quando você tem um composto que não tem carga, mas ainda assim ele é um composto, por exemplo, com diferença de eletronegatividade, a gente sabe que vai ter uma carga aqui associada ao enxofre, que a gente chama do NOx, que aqui é a carga menos 2. E a carga do hidrogênio aqui é a carga mais 1. O que acontece? Esse composto ele aparenta estar neutro. Só que é igual aquela parte de ligação iônica. A gente tem o sulfeto. Sulfeto menos 2. O NOx do S geralmente é sempre menos 2. Com hidrogênio, que é hidrogênio mais 1. Para a gente montar um composto neutro, que seria esse composto aqui, a gente tem que fazer aquela regrinha do NOx. Vocês lembram? Que é a regrinha para montar um composto. Quando você monta, as cargas somem e fica somente os números. E esse composto é o H2S. O 2 vai aqui para baixo e o 1 vai aqui para baixo. Isso a gente fala que neutraliza as cargas. Ou seja, o enxofre que tem carga menos 2, para ele ficar com carga 0, ele precisa de 2 cargas positivas. Então, a gente usa 2 hidrogênios, representados aqui. Essa regrinha quer dizer justamente isso. A gente vai precisar de 2 hidrogênios para neutralizar o sulfeto. Então, a carga dele aqui é carga menos 2. Beleza? Menos 2. Agora vamos para o SO2. O SO2 é um dos maiores poluentes aí, que ocasiona a chuva ácida. Isso daqui é um óxido ácido, que reagindo com água forma os componentes da chuva ácida, né? A gente chama isso daqui de dióxido de enxofre. São liberados pelos carros, automóveis e indústrias. O oxigênio, a gente sabe que ele tem carga geralmente menos 2. Beleza? Então, qual vai ter que ser a carga do enxofre para neutralizar a carga do oxigênio? Ou você pode fazer só a regra do Desnox. Opa, gente. Deixa eu voltar aqui. O que acontece nesse caso? Qual elemento é mais eletronegativo? A gente tem que pensar o seguinte. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O flúor é o elemento mais eletronegativo, o oxigênio é o segundo mais eletronegativo. Então, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele que vai ter a carga negativa. Certo? Se o oxigênio tem carga menos 2, o enxofre vai ter carga X. Vamos pensar assim. Se você fizer igual aquele exemplo que eu fiz aqui em cima, você tem 2 oxigênios menos 2. Então, você vai ter um total de carga menos 4. Esse total de carga tem que dar igual a 0. Então, a carga do enxofre, que é X, tem que dar igual a 4. Se você tiver uma carga igual a mais 4, você consegue neutralizar o oxigênio. Montando uma regrinha, acho que tem vários jeitos de resolver isso. Mas vamos pensar fazendo essa neutralização que é mais fácil. Qual que é o NOx que você quer saber? Vamos pensar que o NOx que a gente quer saber aqui é do S, X. O oxigênio tem carga menos 2. Beleza? Então, X mais uma carga do enxofre somando com a carga do oxigênio tem que dar 0, que é um composto neutro. A gente sabe que a carga do oxigênio é menos 2. Só que você não tem um átomo de oxigênio, você tem 2 átomos de oxigênio. Então, você vai ter X mais 4 igual a 0. X menos 4, desculpa.
x menos 4 igual a 0. Então, x tem que ser igual a 4. Beleza? Vamos fazer desse jeito assim que eu estou achando até mais fácil de entender. Agora vamos para o próximo, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, um dos ácidos mais perigosos da química inorgânica, SO4, dos ácidos mais fortes que tem. A gente sabe da força desse ácido, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então, já demos o nome. Qual elemento que a gente quer saber? A gente quer saber o NOx do enxofre. A gente sabe o NOx de quem? O NOx do hidrogênio é sempre mais 1. O NOx do oxigênio é sempre menos 2. A gente sabe que isso tudo aqui tem que dar um composto neutro. Então, a soma das cargas tem que dar igual a 0. Então, se a gente fizer 2 vezes mais 1, por que 2 vezes mais 1? Porque a gente tem 2 hidrogênios de carga mais 1. Mais X, que é o do enxofre, mais 4 vezes menos 2. Por que 4 vezes menos 2? Porque a gente tem 4 oxigênios de carga menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Então, a gente vai dar 2 mais X menos 8 igual a 0. X é igual a 6. Aqui vai dar menos 8 mais 2, menos 6. Passando para o outro lado, muda o sinal. Então, X vai ser igual a 6. O NOx do enxofre aqui é igual a 6. Vocês conseguiram entender esse? Por que deu 2x aí? 2x? Não, aqui. Você está falando aqui? Isso. Tá. Porque você tem 2 hidrogênios de carga mais 1. Uhum. Entendeu? Aí você tem que multiplicar a carga. Oi? Oi? Não era eu, não. Pode continuar. Alguém ia falar alguma coisa? Beleza. Então é isso. A gente tem que multiplicar a carga sempre pelo número de átomos que se tem. Por exemplo, o X aqui eu não multipliquei por nada, porque a gente só tem um enxofre. Então a gente não multiplica por nada. Vamos fazer mais exemplo para ficar mais fácil. O SO3. O SO3 é o trióxido de enxofre. Vamos pegar ele aqui. SO3. A gente sabe que a carga do oxigênio é menos 2, porque ele é mais eletronegativo. E a carga do enxofre a gente quer saber. Como a gente sabe que é um composto neutro, não tem carga, ele vai ser igual a 0. Então, montando a regrinha de 3, a gente tem x, 1 vezes x, porque a gente tem um enxofre, mais 3, porque a gente tem 3 oxigênios, vezes menos 2, é igual a 0. O que essa regra aqui quer dizer? Antes, alguém pode estar com dúvida. Que a soma das cargas dos elementos tem que ser igual a 0. Porque ele é uma molécula neutra. Você não tem carga no SO3. Como seria um SO3 com carga? Seria igual um ânion ou um cátion. Seria uma carga aqui em cima. Eles teriam uma carga. SO3 menos. Isso é um ânion carregado. A mesma coisa do Na e o Na+. O Na é uma espécie neutra, que veio uma dúvida no início da aula. O Na é espécie neutra, o Na+, é espécie carregada. Então, como não está carregada, a gente fala que a soma das cargas tem que ser igual a 0. Fazendo essa regrinha de 3, a gente tem x igual a 6. Beleza? Deu para entender essa? Agora, bora para a próxima. Terminando já esse exercício. O SO4 menos 2, que eu pedi para vocês decorarem, que era um dos ursinhos, né, que eu falei, SO4 menos 2. É um ânion muito utilizado para formar ácido base. Inclusive, ele é usado aqui para formar o ácido mais forte que a gente tem aí na inorgânica. O SO4 menos 2, ele é um ânion carregado. Igual eu acabei de falar, ele tem carga. A carga dele é igual a menos 2. Então, a gente já sabe que quando montar aquela equação, a soma das cargas tem que ser igual a menos 2. Porque ele não é um átomo neutro. Desculpa. Ele não é uma molécula neutra. Então, a carga dele é menos 2. Então, a gente tem que igualar a menos 2. Qual que a gente quer saber? O enxofre. Vamos chamar de x. Então, x, que a gente só tem um enxofre, é igual
a carga do oxigênio é menos 2. Mas a gente tem 4 oxigênios. Então, x mais 4 vezes menos 2 é igual a menos 2. Assim, a gente pode achar o x. O x, nesse caso, vai ser igual a 6, certo? Essa questão, esse ano eu chamo sulfato. É bom decorar o nome dele também, que às vezes pode aparecer no Enem questões que você precisa saber o nome. A gente vai fazer na próxima aula, que não vai dar tempo. Vocês entenderam o porquê dessa daqui? Alguma dúvida nisso? Não. Beleza. Eu não entendi porque que ela não ficou 0. Ah, tá. Porque, voltando naquele exemplo, deixa eu apagar aqui. A gente sabe que uma espécie neutra, por exemplo, vamos pegar o hidrogênio. O hidrogênio neutro, ele tem um próton, um elétron e um nêutron. Beleza? Agora, o hidrogênio carregado, que seria um cátion, a gente tem um próton, 0 elétrons e um nêutron. A gente diz que numa espécie neutra, as cargas têm que se anular. Ou seja, a carga dos prótons com a carga dos elétrons, carga positiva com carga negativa, tem que ser iguais. Tanto que você tem um próton com um elétron. Então, eles se combinam e se anulam. Não tem cargas. Agora, numa espécie carregada, a gente tem seja mais próton ou seja mais nêutron. Nesse caso, a gente tem um próton e nenhum elétron. Então, a gente tem uma carga positiva. Nesse caso aqui, agora quando a gente pegar, por exemplo, pega o SO4 menos 2, a gente sabe que essa espécie ela é carregada. Por quê? Ela tem uma carga menos 2. Então, a gente sabe que o número de cargas entre os átomos não é 0, porque elas não se anulam. Elas se anulariam se não tivesse carga, se fosse um exemplo de uma substância neutra. Igual, por exemplo, H2O é neutra, não tem carga. Então, a gente poderia igualar a 0, igual o SO3 que a gente fez agora. O SO3, ele não tem carga, mas o SO4 menos 2, ele tem carga. Então, por isso que a gente fala que a soma das cargas do enxofre com oxigênio tem que ser igual a menos 2. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, deu sim. Então, tipo, se ele é neutro, é 0. Se ele tem Isso. algum... Se ele tem Se ele alguma é carga, carregado... a gente tem que botar o menos 2. Beleza? Agora entendi. Beleza. Então, tranquilo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui mais difícil só para fechar a aula, que é o último de NOx. Na próxima aula a gente termina NOx, ligações químicas e ácidos bases e sais. E também faço uma outra revisãozinha. Al2SO4 3, esse composto aqui. Al2, parênteses, SO4 3. Bom, como é que a gente pode resolver isso? Esse é um exemplo mais difícil. A gente sabe que é uma espécie neutra, de cara. Não tem nenhuma carga. Se tivesse alguma carga aqui, por exemplo, mais 2, a gente seria uma espécie carregada. Mas como não tem, a gente já pode igualar a 0 nossa equação. Beleza? O primeiro, o alumínio, a tabela de inox, a gente tem sempre alumínio mais 3. Isso a gente tem que decorar. Como a gente tem 2 alumínios, a gente vai ter 2 vezes a carga mais 3 no composto. Beleza? Agora, a gente quer saber do enxofre, X. O oxigênio, a gente tem a carga dele menos 2, que a gente pediu para decorar também, por ser eletronegativo, ele tem carga menos 2. Só que aí que está o ponto da questão. Aqui parece que o enxofre só tem 1. Só que quando você
analisa o composto de enxofre, eles botaram esse parênteses justamente para representar que existem 3 SO4. 3 grupos SO4. Então, necessariamente você vai ter 3 enxofres. Então, você falou 3 enxofres. Então, a gente vai ter 3X nesse caso. Muita gente esquece disso. A mesma coisa agora com oxigênio. O oxigênio, você vai ter a carga dele. Vamos pensar. Tem um jeito mais fácil de fazer isso também. Que seria como? O sulfato, a gente já sabe que a carga do sulfato é -2. E a carga do alumínio é +3. Deixa eu pensar aqui como é que a gente faz isso. Isso. Olha só, a gente pode fazer de um jeito mais fácil também. Em vez de ficar nesse trem difícil, a carga do alumínio a gente já sabe que é +3. A gente pode pegar a carga do sulfato, que é SO4 -2, e calcular a carga do sulfato por SO4 -2. Assim a gente vai achar a resposta para o enxofre. Inclusive eu tenho que olhar isso certinho, mas acredito que seja assim. Esse exemplo é um pouco mais difícil, deixa eu pensar aqui em outra possibilidade. X. Aqui. Vamos continuar fazendo esse exemplo desse jeito que a gente fez. A gente vai ter aqui, nesse caso também, o oxigênio, 4 oxigênios. Já é explícito, né, que nós temos 4 oxigênios. Mas, além disso, tem aqui o númerozinho de fora no parênteses, 3. Então, a gente vai ter uma multiplicação. A gente tem 3 sulfatos com cada um com 4 oxigênios. Então, a gente vai ter 12 oxigênios de carga igual a -2. Fazendo essa regrinha de 3, a gente vai ter 6 mais 3x igual a -20. Opa, desculpa. 3 mais 3x mais -24 é igual a 0. 3x é igual a 18. X é igual a 6. Então, esse seria o NOx do oxigênio. E aquela hora que eu falei do sulfato, podia falar agora, ao invés de ter falado aquela hora. A mesma coisa a gente resolver para o sulfato, -2. Porque não faz diferença se a gente já sabe a carga dele. Isso vai dar -8, que vai passar para o lado, o x dele vai ser +6 também. Mas resolvendo dessa forma aqui é a forma correta, a forma que explica de fato, passo a passo, o que está acontecendo. E é isso, gente. Terminei o último exemplo aqui. Essa parte de notas é mais difícil, inclusive online, escrevendo aqui, eu acho muito difícil de falar. Não vejo como é que é a cara de vocês. Não sei se vocês estão entendendo. Mas é isso. Eu vou deixar essa aula aqui, vou gravar, já parar a gravação, botar ela no site, no Google Classroom. E semana que vem a gente termina a lista. E é isso. A gente está mais adiantado. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp. Podem me chamar quando precisar. Se tiverem questões, essa aula que vem para trazer também, fique à vontade. Beleza? Beleza. Ok. Beleza. Tranquilo, gente. Obrigadão. Mais. Obrigado você. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.